Ele é um delegado, não é, Dr. Paulo Bilinski, é um delegado famoso na internet e ele se viu aí, infelizmente, né? Ninguém quer passar por essa situação. Ele afirma ter sido baleado pela própria companheira dentro de casa, né? Dentro de casa. Quando eu vi essa história, vem para mim, por favor, né? É claro que a opinião pública ela já começa a caminhar, né, para quem morreu, obviamente, né? Isso é normal, instinto natural do ser humano. Afinal de contas, é uma mulher que, segundo o delegado, né, disparou contra ele algumas vezes, né? Ele ficou internado entre a vida e a morte, fez cirurgia e eu entendo também a dor da família por ter perdido essa moça tão jovem. Mas eu acho que como dentro desse local onde aconteceu essa barbaridade, essa tragédia, né, só estava o Dr. Paulo e a namorada, e como a namorada infelizmente não está aqui para dar a versão dela, vamos ouvir o que o Dr. Paulo tem a falar. Ele vai falar pela primeira vez ao vivo, ele está disposto a responder todas as perguntas. Ele não apareceu ao vivo ainda em lugar nenhum, recebeu alta do hospital na quarta-feira passada e vai falar ao vivo conosco neste programa. Ele quando sai, né, do coma, porque ele foi colocado em coma induzido por causa de várias cirurgias, teve que inclusive tomar sangue, transfusão de sangue, vem para mim por favor. Ele toma um susto quando sai do hospital, quando ele recobra a consciência. Porque muitas pessoas estavam falando, né, ele que matou, essa história que ele está contando é fantasiosa. Mas hoje ele está disposto a falar verdadeiramente, pode mostrar o Dr. Paulo, já está a postos. Ele está disposto, está aqui, né, que ele diz que não tem nada para esconder e vai revelar o que realmente aconteceu dentro daquela casa. É bom vocês saberem, como é um delegado muito experiente, né, um delegado já com muito tempo de polícia, eu acho que a gente precisa dar esse voto de confiança para o Dr. Paulo, porque ele sabe que hora ou outra vai chegar o laudo oficial da perícia. E contra laudo oficial é uma prova cabal, não tem como você lutar contra um laudo, como uma prova pericial. E o Dr. Paulo, mais do que eu, mais do que qualquer um, sabe disso. Então por isso que eu acho que a gente tem que esperar esse laudo para tirar a conclusão. Põe no ar a reportagem. Logo depois de deixar o hospital, uma entrevista exclusiva e ao vivo. O delegado Paulo Bilinski aceita responder as perguntas do Cidade Alerta. Como explicar que alguém tira a própria vida e descarrega a arma? Como que a jovem conseguiria fazer isso se não tinha contato com armas anteriormente? Policial que daqui a pouco vai encarar os questionamentos e Luiz Bate ainda se recupera dos ferimentos. Paulo foi atingido por 6 tiros e ficou 11 dias internado em uma unidade de tratamento intensivo. A dificuldade até para caminhar já era evidente quando ele deixou a delegacia onde prestou depoimento na semana passada. A imagem de um homem frágil em nada lembra o policial altamente capacitado e especialista em armas. O que é o press check? Insira o carregador, manobra. Agora eu devo ter uma munição na câmara. A advogada lembra que Paulo escapou por pouco. Está sendo muito difícil, ele está sentindo muita dor. Ele ainda tem a possibilidade de perder o dedo, né, médio, porque foram 2 disparos que ela fez contra a mão dele. Mas o que mais deixa ele assim chateado é que as pessoas querem achar um motivo, querem colocar ele ou colocá-lo como um pretenso réu, porque não acreditam que uma moça bonita possa ter, de alguma forma, disparado contra um delegado que se mostrava aí, né, de alguma forma preparado. Os vídeos postados nas redes sociais garantiram a fama e a conquista de quase 500 mil de seguidores. E foi assim que o delegado acabou conhecendo a modelo gaúcha, que mudaria para sempre a vida dele. A modelo e o delegado começaram a conversar pelas redes sociais no final do ano passado. A troca de mensagens era cada vez mais intensa, até que eles finalmente se conheceram no dia 29 de fevereiro. Não demorou para oficializarem o namoro e no final de abril, a Priscila se mudou para o apartamento dele aqui nesse prédio. Para se ter uma ideia, o casamento estava marcado para sexta-feira da semana passada. Tanto que no último contato com o pai,
a Priscila pediu que ele enviasse os documentos que ela precisava encaminhar para o cartório. No sul do país, os pais da modelo cobram explicações para a morte de Patrícia. Nós estamos aqui hoje porque a gente quer que a verdade apareça, né? Eles aguardavam a visita da filha e do genro 2 dias depois da tragédia. Nós estávamos aguardando a visita deles na sexta-feira, né? Então a gente estava se preparando, inclusive no momento em que eu soube dessa notícia, eu estava indo para o mercado para fazer compras, coisas assim, né? E daí o meu filho, através, acho que da internet, ele ficou sabendo e passou para nós. Eu achei que era mentira, que não era verdade. Eu não imaginei, jamais imaginava, né? A família contratou esse advogado para acompanhar a investigação. A minha, na realidade, tese, desde o início, foi que houve luta. A Priscila até pode ter disparado contra o Dr. Paulo, mas ao meu sentir, aquela cena sugere que ele desarmou a Priscila e a matou. Ficamos frente a frente com a advogada do delegado. Eu respeito o achismo do colega, né? Mas é importante a gente trabalhar aqui com a ciência. O que acontece com a ciência é um crime que deixa vestígio. Se ele deixa vestígio, quem vai apurar, né, e isso vai chegar muito breve, na verdade, é o perito e o legista. A pedido de Paulo, a entrevista com a advogada aconteceu no jardim do edifício dele. Paulo Bilinski não autorizou o nosso acesso ao apartamento onde tudo aconteceu. A advogada explica a versão do cliente para a tragédia do dia 20 de maio. Ele coloca que ele foi tomar banho, saiu do banheiro e ela não teria dito nada. Ela já chegou atirando. Fotos que a Record TV teve acesso revelam o interior do apartamento. Esse perito, que não atua oficialmente no caso, fez uma análise das imagens, comparando com a tese do delegado. Precisamos saber por que, olhando a fotografia, o banheiro se apresenta com a toalha que está no chão, ao parecer seca, e o chuveiro também, ao parecer, sem água. O laudo oficial, que vai apontar o que realmente aconteceu no apartamento do 9º andar desse prédio, ainda não foi concluído. Enquanto isso, muitas dúvidas ainda cercam a investigação. Questionamentos que podem colocar em xeque a tese defendida pelo delegado. Como, por exemplo, o fato de a arma ter sido encontrada pelos policiais já descarregada. É impossível, porque eu não vou me dar um tiro, depois vou apertar o botão, tirar o carregador, jogar o carregador, deixar a arma e cair. Isso seria absurdo. Deixo de comunicar e falar a vocês aí como foi a dinâmica de ela estar descarregada, tendo em vista que isso faz parte exatamente da investigação, como foi falado na forma gravada, precisa ser degravado para constar nos autos. O que já se sabe é que Priscila morreu com um tiro no peito. O médico legista vai falar sobre como se deu o ferimento. É importante a gente registrar que quem fala que não é muito comum não conhece a ciência, né, que diz respeito à questão da mulher atirar no peito. Atirar no peito é uma das maiores hipóteses de suicídio na mulher, porque ela quer se preservar bonita. Isso é uma questão que a ciência, tá? Não sou eu falando, não é achismo, é a técnica. E essa questão da bala, de como foi, o legista vai poder afirmar. E o perito, que já esteve aqui, sempre nós estivemos à disposição, né, que ele traga a dinâmica que se assemelha ao que o Paulo falou desde o primeiro minuto. A troca de mensagens entre o delegado e uma ex-companheira horas antes já revelavam o clima no apartamento. Só posso falar por texto. A Priscila está aqui. Terminei com ela. Ela não foi embora? Não, tô com medo dela fazer. O que eu posso fazer? Como assim? Que? Sei lá, pegar uma arma minha. Está mais calma? Não. Ela já está arrumando as coisas? Você acha que ela vai mesmo? Ela disse que só vai embora meia-noite. Eita, por quê? Alguém vem buscar ela. Mas ela está se acalmando? Não. Mas vai dormir onde? No quarto de hóspede. As armas estão comigo. Você acha que ela está melhor? Tranca a porta para dormir. Como ela amanheceu de uma certa forma tranquila, né? E isso foi a maior questão do susto dele, ele foi de fato surpreendido, porque na manhã seguinte ela tomou café, ele conversou com ela não manifestava aquele transtorno inicial por ter visto a mensagem. É importante a gente dizer que, embora as armas estivessem no quarto dele, elas não estavam com as munições.
Para explicar a briga, a advogada culpa o comportamento possessivo de Priscila. Nessa entrevista, quando tinha 17 anos, a modelo reconheceu ser ciumenta. O pai dela até numa outra oportunidade já tinha mencionado isso, né, numa entrevista, sobre o fato dela ser ciumento e possessivo. O ex-namorado dela, inclusive, deu entrevista, o William, que é defensor público, já sinalizou que, inclusive, não só ela olhava e determinada com quem ele ia conversar, mas também pegou a senha do celular dele e conseguiu mexer em todas as conversas. Então, isso pode ser um indicativo, né? Já os pais descrevem uma jovem bem diferente, incapaz principalmente de usar uma arma. Nunca pegou numa arma. Nós não temos arma, nada, né? Essa dor aqui vai custar muito a sair do meu peito. Tá machucando muito. Eu agradeço o Dr. Paulo Bilinski, que vai conversar pela primeira vez ao vivo, escolheu Cidade Alerta. Dr. Paulo, boa noite. Boa noite, Bati. Tudo bem? Tudo bem. Espero que a sua recuperação tenha sido boa, esteja sendo boa, muito embora a gente saiba aí da dificuldade no meio desse coronavírus. Eu quero saber, doutor, se o senhor está disposto a responder todas as perguntas, né? Eu acho que quando o senhor recobrou a consciência no hospital, depois da cirurgia, transfusão de sangue, eu não sei se você tinha, doutor, noção do tamanho, da dimensão que esse caso, né, que ocorreu dentro do seu apartamento, ganhou no Brasil. Eu nunca imaginei, Bati. Eu estava sem acesso à internet e as poucas coisas que eu ficava sabendo era por intermédio da visita do meu pai, da Priscila, que é a minha advogada, a doutora Priscila. E aí, quando eu saí do hospital, eu cheguei em casa, que eu comecei a ler e comecei a ver como tinha mentira, fake news e versões absurdas sobre o que aconteceu. Bem, delegado Dr. Paulo Bilinski, na noite anterior, né, da morte da Priscila, perdão, é Priscila, né? Priscila, porque a advogada também é Priscila. Você fala, doutor, vou te chamar de você porque você é muito jovem, né? Você fala da sua preocupação, né, com uma ex-companheira sua sobre o comportamento da Priscila. Fala do receio também de ter a tua namorada em casa com as suas armas. Então, eu te pergunto o seguinte, se você estava preocupado com a tua namorada dentro da casa e sabendo que a tua casa tem arma, afinal de contas o senhor é delegado, como que no dia seguinte você vai, toma banho, mesmo sabendo do que poderia acontecer, não te passou pela cabeça que esse teu banho podia ser a oportunidade para ela atacar, se o senhor já estava temendo isso? Bati, eu nunca imaginei, até agora eu não consigo acreditar no que aconteceu. Eu tô aqui dentro de casa, tô me recuperando e toda vez que eu saio do banheiro eu olho para frente e eu não consigo acreditar que eu fui baleado daquele jeito, que eu tomei os tiros que eu tomei e que ela tomou a própria vida. É uma coisa que simplesmente não faz o menor sentido. Eu não consigo acreditar no que aconteceu. O que o senhor tem na memória? O senhor sai do banho, o senhor tomou banho com a porta aberta? Não, eu tomei banho com a porta fechada e no momento que eu abri a porta do banheiro, a menos de 2 metros de distância de mim, ela já estava atirando, ela não falou nada, Bati, ela não abriu a boca, ela não fez nada, a arma estava apontada na minha direção e o primeiro disparo já pega no meu peito e eu começo a sangrar. A única coisa que eu conseguia falar era não, mas o meu cérebro simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. É inacreditável, você não espera, eu nunca esperava nada disso. Você acha... Na noite anterior... Pode falar, perdão, te interrompi porque há um atraso aqui na comunicação. Na noite anterior... Eu tinha medo que ela fizesse alguma coisa contra ela ou que ela tivesse muito nervosa e fizesse alguma besteira, mas eu nunca imaginei que ela poderia atirar em mim. Nunca.
quando o senhor fala para essa sua ex-companheira, pela mensagem, que o senhor temia pelas armas dentro de casa, o senhor se referia ao que a Priscila podia fazer com ela. Jamais passou pela tua cabeça que ela poderia atirar em você. Bate, eu trabalhei com a investigação do homicídio. Eu sei que as pessoas matam por inúmeros motivos. Mas eu nunca imaginei que uma mensagem de antes da gente se conhecer pudesse gerar esse tipo de reação e esse tipo de atitude de querer tirar minha vida e tirar a vida dela. É simplesmente inacreditável. Doutor, ela não pronunciou nada do momento que ela dispara contra o senhor até ela atirar no próprio peito, ela não fala absolutamente nada? Antes de eu entrar no banho, eu saí da cozinha, eu vi a última cena que eu vi dela, ela sentada no sofá, tomando café da manhã no sol, assim, o sol tava batendo na janela, ela tava sentada ali e eu falei, olha, eu vou tomar banho, que eu tenho que sair para trabalhar. E a hora que eu abri a porta, ela tava na minha frente, apontando a arma para mim e atirando. E quando você viu... Foi questão de segundos. Quando você viu ela tomando café da manhã ali, um pouco antes dela atirar, né? Minutos antes de atirar, ela falava o que com você? Não, ela não falou nada. Eu falei, bom dia, tudo bem? Ela aparentava estar tranquila. Ela aparentava estar... assim... Tranquila é a única palavra que eu consigo encontrar. Eu sei que tinha... A gente não... Eu sei que tinha remédio, né, tarja preta com ela. Mas ela, em algum momento, chegou a comentar em suicídio com você, assim, ou nunca esse assunto foi tocado, assim, por parte dela? Não, nunca. Na verdade, eu descobri que ela tomava remédio, tarja preta, por intermédio da minha advogada e do meu pai. Porque eu sabia que ela tomava algumas coisas, mas ela dizia que eram vitaminas para o cabelo, para a pele. Eu nunca imaginei que ela tomava um remédio tão forte e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer assim, tão rápido. O Leonardo Lara, que é o nosso repórter que está acompanhando esse caso, faz um questionamento para o senhor. O principal questionamento técnico é o fato da pistola estar sem o carregador. Como alguém pode se matar e tirar o carregador depois? Não tem como. Para o advogado da sua namorada, aquele é o cenário, né, nas palavras do advogado da modelo, aquele é um cenário de um atirador profissional. O advogado da sua namorada acha que você foi baleado, aí desarmou a sua namorada e com a mesma arma, né, que a sua namorada teria atirado no senhor, o senhor pega e atira no peito dela. Como explicar o fato da pistola estar sem o carregador, doutor Paulo? Bate, eu não consegui encostar na arma. Eu saí do banheiro, ela já fez o primeiro disparo no meu peito. Eu estendi a minha mão para frente, a minha mão direita, para tentar bloquear os disparos e eu tomei 2 tiros na mão. Depois disso, como eu sangrava muito pelo peito, eu escorreguei no meu próprio sangue. Eu tava nu, eu tinha acabado de sair do banho. Quando eu caí no chão, ela atirou mais 3 vezes em mim. E depois ela atirou nela mesma. Eu já esclareci para o perito e para o delegado que conduz a investigação o que foi feito com aquela arma e por que aquilo foi feito. Infelizmente, eu não posso te dar esse detalhe agora, tá? Porque essa investigação está em segredo de justiça. Mas eu te peço o seguinte raciocínio, Bate. Certo, pois não. Eu saí de lá vivo. Eu me socorri. Eu rastejei para fora daquele apartamento. Então, a sequência dos fatos, o advogado da família não está entendendo direito.
E quando esse argumento que o senhor deu, né, que o senhor diz que está em segredo de justiça, foi suficiente para o perito ou ele ficou com dúvida na hora? Ele ficou satisfeito com a resposta que o senhor deu? Não, o perito estava lá. Eu expliquei exatamente para ele o que aconteceu, para o perito, para o delegado de polícia, para todo mundo que estava na minha oitiva. E eles perceberam que é uma questão lógica que simplesmente a família não está enxergando que eu saí de lá. Eu me socorri. E tem um motivo daquela arma estar naquela posição. O que eu fico me perguntando, né, doutor? Embora a gente não se conheça, né? Eu tenho conhecidos que são ligados ao senhor. Mas o que eu estava pensando é o seguinte, né? Dos outros casos que eu vi, né, que não é o teu caso, né? Deus permita que não seja o seu caso, porque eu quero muito acreditar na tua versão, quero muito acreditar na sua verdade e pelo que a sua advogada me falou, pelo que seu pai me falou, realmente você sente demais, né, por tudo que aconteceu. Mas sempre que eu vejo esses casos, né, onde o homem está na cena de um crime só com a mulher, né, portanto o homem sobrevive e a mulher morre. Nesses casos, o homem sai praticamente ileso. E no seu caso, se você tiver se atirado para tentar mostrar que você é uma vítima disso, você contou muito com a sorte, porque você ficou entre a vida e a morte, sabe? É isso que fica na minha cabeça. Como é que alguém vai se dar 6 tiros para tentar encobrir um assassinato, sabe? É isso que fica me martelando. Bate, eu tenho 2 ferimentos, um deles no meu braço direito, em que o projétil entrou na parte de trás do meu braço e saiu na parte da frente, e outro disparo na minha cintura do lado direito, que fraturou a minha bacia. Bate, projétil de arma de fogo não faz curva. É impossível. É impossível. Esses tiros eu tomei caído no chão. O chão da minha casa tá cheio de buraco. É onde eu tava deitado. 3 tiros eu tomei deitado. Pois é, e o senhor, como é um delegado experiente, né? Esse é outro ponto que eu até comentei com a sua advogada. Bom, um delegado sabe como é que funciona uma investigação. Sabe que, vamos supor que o senhor estivesse mentindo, tá? Vamos supor que você estivesse criando uma história fantasiosa para tentar enganar a polícia. Como o senhor mesmo se depara em muitos casos, o senhor consegue, tem olho clínico, né, para bandido. Você sabe quando o cara está dizendo a verdade ou mentira, mas muitas vezes, mesmo sabendo que o investigado está mentindo, você precisa de uma prova irrefutável, de uma prova robusta para pegar ele no jeito e prender. Mas se o senhor sabe como é que funcionam os meandros da polícia, se o senhor sabe como a perícia vai ser feita, eu acho que seria muito descaramento de uma pessoa que sabe que a perícia uma hora vai mostrar a verdade. Uma pessoa que sabe que a cena do crime fala. A cena do crime fala. O cadáver fala, né? O legista ali, quando viu os tiros na menina, ele sabe exatamente se foi a menina que se matou ou não. Não vai dar inconclusivo esse laudo. Então é isso que eu acho que as pessoas, né, precisavam pensar um pouco antes. Né? Porque eu tô aqui, não é porque eu tenho uma ligação de amizade, que eu nunca vi o Dr. Paulo antes, nunca tinha falado com ele antes, né? Eu conheço o Dr. Diego, que é outro policial que trabalha com o Dr. Paulo. Mas o que eu pensei é o seguinte, meu Deus do céu, não dá para fazer um pré-julgamento nesse caso. Porque você tem a perícia, você tem um delegado que ficou todo machucado, que sobreviveu por um sopro de Deus e que sabe que vai sair a prova robusta. Então não é possível que o senhor ainda mais teria a cara de pau de topar falar ao vivo conosco, sabendo que uma hora ou outra a verdade vai chegar. O senhor está confortável diante dessa situação? O senhor acha que a verdade vai mesmo aparecer ou o senhor teme por alguma coisa? Bate, muita gente me questionou por que eu gravei um vídeo quando eu estava na UTI. Primeiro, eu nem sabia que a Priscila tinha falecido.
eu demorei para receber essa notícia. A notícia que eu tinha quando eu estava no hospital é que o tiro tinha sido de raspão. E eu tinha medo de morrer, Bate, e o meu pai não saber a verdade. Não saber o que tinha acontecido comigo. Eu gravei o vídeo sabendo que pelo menos o meu pai ia saber o que tinha acontecido. E depois que eu gravei esse vídeo, que a minha advogada entrou na UTI e falou: Bate, eu não queria deixar ela entrar na UTI. A enfermeira perguntou para mim: olha, a Priscila quer ver você. E eu falei para a enfermeira: não, essa mulher tentou me matar. Não deixa ela entrar. E a enfermeira sumiu. Quando ela voltou, ela falou: não, é a Priscila Silveira. É a advogada. Eu falei: ah, então pode entrar. E aí que ela me contou que a Priscila tinha falecido. Mas você entende? Outras pessoas falam: poxa, mas o Paulo não mostra nenhuma espécie de sentimento em relação... Bate, eu não consigo acreditar o que aconteceu. Não faz o menor sentido, isso é muito difícil. Eu fecho os olhos e eu enxergo ela atirando em mim. É só isso. Essa cena é a última... O senhor, infelizmente, ficou com essa cena difícil, né? A lembrança dela, a última imagem dela, foi dela apontando a arma. E o senhor não gritou, não tentou abaixar na hora? Qual que é a distância que ela estava quando atirou pela primeira vez? Menos de 2 metros, é por isso que eu tomei 2 tiros na mão. O senhor pôs a mão na frente assim, tipo, não faça isso. Pelo menos colocar alguma coisa. Exatamente, eu gritei, a única coisa, eu não conseguia falar nada, a única coisa que eu conseguia falar era não, não, não. Ela não falou absolutamente nada, ela só puxou o gatilho. Várias e várias vezes. E eu, de verdade, né, quando eu vi aquele vídeo que você gravou antes de ir para a cirurgia, você tinha certeza praticamente que não conseguiria voltar dessa cirurgia, né? Eu acho que você estava duvidando que sobreviveria. Então, esse vídeo você gravou porque o teu pai, por sinal, ele é militar? O teu pai é da polícia? Meu pai, ele é militar aposentado e ele não mora aqui. Ele mora em Curitiba. Meu pai é idoso. Eu tinha medo que ele morresse com uma notícia dessa. Imagina alguém chega pro seu pai e fala assim: olha, o seu filho tá em estado grave, ele foi baleado várias vezes. Nessa hora ele já sabia. Então, eu ouvi do médico do SAMU que me transportou, quando ele entrou na sala de emergência do primeiro hospital que eu fui socorrido, que é do lado da minha casa, ele falou: se eu não colocar esse cara em 5 minutos numa sala de cirurgia, ele tá morto. E dentro da ambulância a enfermeira me dizia: olha, a gente não sabe se vai dar tempo. Caramba! Eu acredito que foi só por Deus, Bate. Porque foram muitos disparos, meu pulmão tava cheio de sangue. Eu não conseguia respirar. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Quando tiraram você da sedação, né, eu não sei quanto tempo você ficou em coma induzido, mas quando você recobrou assim a consciência depois dessa cirurgia, você lembrava de tudo? Você precisou de alguém forçar que você lembrasse da situação? Quando você voltou e viu, né, pôs a mão no corpo assim: tô vivo, sobrevivi. Qual que é a primeira pergunta que você fez para o médico, para o enfermeiro, quem teve contato? Foram 4 dias que eu fiquei fora do ar. Porque a primeira cirurgia foi na minha mão. No dia seguinte que eles fizeram a cirurgia no peito, abriram meu peito, abriram minha barriga para tirar pedaços dos projéteis que ainda estão aqui. E depois disso, quando eu recobrei a consciência, o meu corpo estava absolutamente paralisado, inteiro. E a única coisa que eu pedia para as enfermeiras era para que elas orassem comigo, para que eu tivesse força para continuar ali. Porque eu sentia que não tinha nada me prendendo, que eu podia simplesmente sumir.
Você, quando acordou, lembrava que a tua namorada tinha morrido? Eu não sabia. A Priscila me contou depois, a advogada me contou depois. Ah, foi depois da cirurgia. Eu achei que ela estava viva. Sim. E aí foi você... depois de eu gravar o vídeo, depois de tudo. E aí você volta do coma. Quanto tempo depois você fica sabendo que o que efetivamente tinha acontecido, que a tua namorada estava morta? Eu acho que demorou um dia ou um pouco mais para os remédios saírem do meu corpo, eu consegui entender onde é que eu estava. Eu não sabia nem onde eu estava. E a Priscila veio conversar comigo e me contou o que tinha acontecido. E eu simplesmente não conseguia ligar uma coisa a outra, entende? Como é que os ciúmes pode fazer uma pessoa tentar matar a outra e depois se matar? Isso que não faz sentido, Bate. A vida é muito valiosa, a vida é muito preciosa. Você não tira a vida de uma pessoa por causa de ciúmes. Você não tira a sua própria vida por causa disso. Não faz o menor sentido. Eu, sinceramente, eu acho que tinha alguma coisa muito de errado. Doutor, Priscila simplesmente pensar em fazer uma coisa dessa. No mesmo dia, né, que houve essa tragédia e a morte da sua namorada, a família dela já começou a se manifestar, né, de que duvidava que realmente ela tinha se matado. Eles chegaram a procurar vocês, eles chegaram a procurar a sua família, tiraram conclusão antes de falar com a sua advogada? Qual que era a sua proximidade com seus sogros? Porque eles foram muito veementes já, tendo certeza que suicídio não foi. Eu ainda não tenho pleno contato com as pessoas, né? Eu sei que eu recebi centenas de milhares de mensagens, mas eu simplesmente ainda não consegui acessar tudo. Eu não sei se eles entraram em contato comigo. O que eu sei é que a primeira coisa que o pai dela falou, a primeira vez que ele se pronunciou, ele falou que ela era muito ciumenta. Depois eu fiquei sabendo do ex-namorado que falou que ela tinha muitos ciúmes de Instagram. E aí eu comecei a pensar nas coisas que ela fazia comigo. Eu comecei a pensar no porquê que ela pediu para eu deixar de seguir mais de 500 pessoas no Instagram. Sem motivo nenhum, pessoas que eu não conhecia, pessoas que simplesmente estavam lá. Então eu comecei a juntar, sabe? Os pedaços da história, eu comecei a entender, e a única coisa que faz sentido é isso. É um ciúmes que levou ela ao pior de tudo. Geralmente, crime passional, né, doutor? E o senhor sabe disso. A gente costuma ver muito outro tipo de ataque, né, por parte do autor. Geralmente faca, asfixia, maneira cruel mesmo, no sentido de despejar aquele ódio na pessoa pela explosão de emoção e depois até, meu Deus, o que eu fiz, né? As coisas mais macabras acabam acontecendo. É difícil ver uma mulher pegando a arma de alguém e cometendo um crime como esse. Com a tua malícia, com o teu trato no dia a dia com criminosos, nunca desconfiou que o ciúmes, né, tem um ponto de ciúmes que é saudável, que é gostoso para esquentar a relação. Mas o senhor nunca percebeu que esse limite estava sendo ultrapassado? Bate, a gente nunca brigou. A gente nunca discutiu, a gente nunca teve nenhum problema. Ela nunca falou alto comigo. Eu nunca falei alto com ela. A gente sempre conversava, simplesmente conversava. E você falou que a pessoa despeja, né, a raiva e tudo mais. Ela fez muitos disparos. Muitos disparos. O que pegou em mim foram 6, mas a minha casa tá lá cheia de buraco. O chão, as paredes, tudo. E ela tinha uma faca também, escondida nas costas dela. E no fundo eu não sei se ela ficou em dúvida se ela devia me esfaquear ou atirar em mim.
mas o que ela queria era que eu morresse. Os pais dela com certeza estão nos assistindo, né? Se o senhor quiser, está à vontade, você falaria o que para esses pais? Eu acredito que, seja o que aconteceu com ela, ela se libertou de alguma coisa que era muito negativa dentro dela. E eu só dou... É muito difícil falar em perdão, sabe, Bate? Pelo tanto que de sofrimento para minha família, para mim, mas eu não tenho motivo nenhum para não deixar bem claro que é óbvio que eu perdoo ela por tudo que aconteceu. Eu nunca desejei mal para ela, nunca desejei mal para a família dela, muito pelo contrário. Eu tentava tratar eles com o máximo possível de carinho e ia conhecê-los em poucos dias. Mas eu acho que... Eu espero que ela tenha se libertado, eu espero que ela esteja num lugar muito melhor. E se Deus quiser, eu também vou conseguir me recuperar e isso vai ser só um pesadelo no passado. Doutor, muito obrigado pela entrevista. A gente segue acompanhando o desdobramento da investigação. Muito obrigado por ter escolhido Cidade Alerta aqui para falar pela primeira vez ao vivo, tá, doutor Paulo? Eu agradeço a oportunidade e eu agradeço principalmente por respeitarem a história do que aconteceu, a verdade do que aconteceu e não divulgar mentiras e fake news. Isso é simplesmente tentar acabar com a vida dos outros. Eu estou aqui à sua disposição, Bate. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Boa recuperação. A gente mantém no contato. O programa está aberto para quando o senhor quiser dar alguma versão, contestar alguma história que surgir. O programa vai estar sempre aberto. Muito obrigado.